todos. Estamos iniciando aí mais um treinamento na nossa linha residencial, né? Hoje com o mestre Pedro, que vai dissertar para nós sobre a nossa linha Light Commercial, né? Teto e cassete. Mas, como em todo treinamento, a gente começa reforçando alguns recados, né? O primeiro é que a gente vem divulgando, então, esse formato de acesso. Então, caso algum de vocês ainda não tenha baixado o nosso aplicativo Mideia Play, então a gente recomenda, né? Além de todas as vantagens que o aplicativo oferece, né? Mas a gente recomenda que vocês baixem ele para continuar nos acompanhando aqui nos treinamentos online, tá? Antes a gente tem ainda, né? A gente ainda está fazendo um processo paralelo até todo mundo ficar informado e tudo mais. Hoje a gente ainda envia um convite com um link para entrar no treinamento, mas obviamente esse convite vai por e-mail. E a novidade para esse ano é que nós estamos também com outro processo em paralelo, que é a entrada na plataforma Zoom através do aplicativo. Então, no aplicativo, vocês têm um ícone que é calendário de treinamento. Vocês clicando nele, vai aparecer a lista de treinamento do mês, né? O que já foi feito vai aparecer riscado. E o treinamento na data e hora do treinamento, vocês podem acessar o treinamento com apenas um clique no acesse aqui, né? Então, isso é um processo para agilizar e outra, você não ficar na dependência de receber um e-mail, tá? E, num futuro próximo, a gente vai migrar e vai manter só essa entrada. Então, quem não tem ainda o aplicativo baixado, aí já não vai conseguir entrar no treinamento online. Então, vai ser só lá para o ano que vem, né, Sara? não. Agora está próximo. Está próximo? É, 9 a gente meses, falta 9 meses, né? a gente já tá avisando isso, eu acho que 2 meses, né, João? Então, acho que já deu Sim, por tempo aí. suficiente para todo mundo já ter conhecimento, pelo menos a maioria das pessoas já ter conhecimento desse processo. E aí, em seguida, então, a gente vai mandar só o convite, mas não vai mandar o link. E aí vocês vão entrar pelo Mideia Play. Certo? Pode voltar lá para a outra tela. Bom, além disso, né, mais alguns recadinhos. Primeira coisa, vocês devem prestar atenção aí no seu, como vocês entraram aí no Zoom, né? Acertar o seu nome como participante. Quem não fez isso ainda, vocês vão ver ali embaixo tem um ícone que é participantes. Clicando nele, vai aparecer uma lista. Vocês são o primeiro da lista e ao lado, né, tem 3 pontinhos ou um botão que diz Rename. Você clica nele, vai aparecer Rename, que é renomear. Vocês vão colocar o seu nome. Por que a gente pede isso? Isso fica um registro da participação de vocês no treinamento, né, dentro da plataforma Zoom. Através desse registro, a gente consegue, depois do treinamento, saber a participação de vocês. E caso, por exemplo, venha dar qualquer problema de certificado ou material didático que você não tenha recebido, o primeiro cheque que a gente faz é se a pessoa participou, né? Não adianta solicitar lá, não recebeu o certificado. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar se vocês participaram. E aí, se a pessoa participou com o nome de usuário Zoom, né? Android, ou um número, né? Vai ficar difícil da gente identificar. A gente vai ver que essa pessoa não participou e, obviamente, então, não é enviado o material, certo? Além disso, a gente tem que fazer um processo que chama inscrição, né? A gente não faz inscrição prévia, vocês não precisam se inscrever, mesmo que vocês recebam lá o convite com antecedência, vocês não precisam se inscrever com antecedência. A gente faz a inscrição no momento do treinamento. Então, a partir vão atribuir uma nota de
de 0 a 10 para o treinamento e destacar pontos positivos e também sugerir melhorias. Isso vocês fazem em 2, 3 minutos, então a gente está adotando no meio do treinamento fazer uma parada, conceder esses 2, 3 minutos aí, a gente concede 5 minutos para que vocês façam isso, mas também em paralelo, né, do meio até o final do treinamento, a gente disponibiliza esse link no chat para quem chegou atrasado, né, ou, sei lá, caiu fora, alguma coisa assim, certo? Reforçando que esse link só vale durante a transmissão, né? Passou a transmissão, não adianta solicitar que não consegue mais fazer esse processo, e não fazendo esse processo, não recebe o certificado, nem o material que o Pedro vai apresentar. O DOIT é uma ferramenta de disparo automático, e a gente usa para fazer isso. Prestem atenção também no preenchimento do seu nome, e principalmente no e-mail, tá? Se vocês errarem qualquer coisa no e-mail, essas informações não vão chegar. A gente envia sempre no dia seguinte ao treinamento. Durante a apresentação, todos os microfones vão ficar aí no mudo, mas vocês podem ir registrando suas dúvidas no chat. Ao final da exposição, o Pedro aí vai responder as perguntas do chat, e depois a gente abre o microfone para que vocês façam pergunta diretamente. Certo? Dito isso, então, um ótimo treinamento a todos. Professor, agora a palavra é sua. Maravilha. Bom, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá direitinho aí, professor? Sim, Maravilha. Até mais, tela professor. cheia. Excelente noite. Bom, pessoal, Valeu. Boa noite. boa noite a todos. Fazer todos bem-vindos em nome da Midea Carrier para mais um treinamento, né? Hoje a gente vai Recording in progress. explorar sobre teto, tanto o convencional quanto o experience, que é o inverter, e iremos falar também um pouquinho sobre cassete inverter, tá? Quem tiver, antes de eu começar, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, porque senão depois eu não consigo. O pessoal começa a desenhar aí na tela e fica ruim para mim. Espera aí, rapidinho. João, tu consegues desabilitar? Eu não estou conseguindo fazer. Desabilitei. Pronto, já desabilitei. Voltando para cá, perdão, eu estava só desabilitando. A gente vai falar sobre teto X-Power, Experience e cassete inverter, tá? Então, hoje a gente inicialmente vai discorrer sobre algumas características técnicas do equipamento fixo, do inverter, do nosso cassete inverter, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre diagnósticos de falhas, testes e procedimentos destes equipamentos, tá? Deixa eu só em busca da minha canetinha aqui. Maravilha. Então, vejam, falando alguns benefícios desse produto, a gente tem aí, né? É um dos poucos produtos no mercado onde a nossa unidade externa ela é circular, tá? Um design bem compacto. Esse é um produto patenteado da Midea, uma flecha de longo alcance, que a gente vai estar falando aí de volume de ar e também de alcance de flecha de ar. É um equipamento bastante silencioso, dada a sua vazão. Como funções, a gente tem aí a função super, né? Também temos a função sleep, de dormir. A gente pode estar trabalhando aí a direção de ar via, seja o direcionamento da VANE no teto, ou seja o direcionamento da VANE no cassete. A gente tem aí a função timer fácil, que permite com que a gente faça a programação do equipamento ligar e desligar num horário pré-programado. E também temos a função oscilar, né? Em alguns equipamentos a gente conhece como a função swing, tá? Mais algumas características e benefícios desse produto. A gente tem aí um motor ventilador, do qual a gente tem 4 velocidades, que seria a baixa, a média, a alta, né? E a função e a velocidade automática, do qual ela adequa a velocidade em função da temperatura do ambiente, né? Quanto mais próximo da temperatura de set point, menor é a velocidade, em detrimento de ter mais economia de energia e menor ruído, né? Para o equipamento do tipo teto, a gente tem aí uma flecha de longo alcance que permite
permitem nos alcançar até 15 metros de distância. Tá joia? Isso garantindo a condição do filtro estar limpo, naturalmente, né? E também temos equipamentos com a classificação energética A, tá? Diferente do split do tipo Highwall, este equipamento, ele ainda tem uma sobrevida um pouco maior com relação à sua classificação energética. Os equipamentos inverters já estão classificados como IDRS, né, que é o Índice de Desempenho e de Resfriamento Sazonal, e os equipamentos convencionais on-off, que a gente vai falar também um pouquinho mais adiante, eles ainda são classificados por COP, tá? Que é quilowatt consumido por quilowatt produzido de energia térmica. Bom, falando do trocador de calor, ambos os trocadores de calor, tanto do condensador quanto do evaporador, ele é com tubos em cobre e aletas em alumínio, né? Onde a gente garante aí uma durabilidade do produto bem maior. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre o teto Experience, e aí as suas características técnicas, né? A gente consegue visualizar nessa tabelinha as capacidades que são oferecidas pela fábrica, onde a gente tem 5 capacidades, né? A gente tem a máquina de 30, a de 36, a de 48, a de 60 e no próximo slide, que eu vou mostrar mais adiante, a máquina de 80.000 BTUs. Para todas as capacidades, até para a capacidade de 60.000, exceto a de 80, a gente tem aí na função frio e ciclo reverso, né? Para essas 4 capacidades, que vai de 30 até 60.000, e aqui está os seus respectivos modelos. Todo mundo já sabe que a Midea adota o 42 para a unidade evaporadora e o 38 para unidade condensadora. Observem que a máquina de 30.000 usa como base a condensadora 38K, e a partir da máquina de 36.000, a gente utiliza como base a condensadora 38C, que é aquela condensadora com descarga de ar vertical um pouco mais larga, né? Aqui a gente pode visualizar a sua capacidade de refrigeração em quilowatts, né? E entre parênteses, entre BTUs hora, tá? A máquina de 30, 36, 46, 57, joia? Isso a gente consegue visualizar tanto a capacidade de refrigeração quanto a capacidade de aquecimento, nos casos dos equipamentos ciclo reverso. Aqui a gente pode estar visualizando o coeficiente de performance da máquina, né? Essa máquina on-off ela ainda é classificada por COP. A máquina inverter já é classificada pela nova forma de classificação energética, que seria IDRS. Para todas as capacidades deste produto, a gente tem aí, ó, a classificação B, tá? Eu daqui a pouco vou comprovar para a máquina de 80.000 quando eu passar na próxima apresentação. Para a máquina de 30.000 BTUs, a gente tem ela 220 volts monofásica, e para as regiões onde tem entre fases 220 pode ser bifásica, né? E para as máquinas de 48, 60 e 80.000, elas podem ser tanto 220 trifásica, tá? Quanto 380 trifásica. Já é? Aqui fica uma experiência de campo para vocês, é que sempre que a gente for fazer a instalação desse produto, que a gente possa estar certificando a compatibilidade da unidade evaporadora com a unidade condensadora. A gente se depara inúmeras vezes com aquele cliente que faz a aquisição do produto via internet, né? E por algum motivo de promoção e etc., e a gente se depara muito com isso aqui na nossa região, a região Nordeste, onde a nossa tensão de Aracaju, na verdade de Maceió para cima, é toda 380, né? Aracaju para baixo, Aracaju, Salvador, 220 entre fases. Então a gente se depara com aquela pessoa que ela comprou o produto e o produto, no momento da seleção, ela entende que, né, 220, mas ela não percebeu que era um 220 trifásico. E aí é um grande problema, né? Porque abrem chamada em garantia, a fábrica, a princípio, não vai poder corrigir um erro, que foi um erro de seleção do produto, né? Então fica aqui a importante observação que a gente possa estar
no momento da instalação, isso é antes, né? A gente visualizar a compatibilidade dos modelos da evaporadora com a condensadora, bem como a tensão de alimentação do equipamento, se é compatível com a tensão de rede do cliente, para a gente evitar de instalar o produto e depois a gente ter algum problema aí desagradável, né? Que o produto não vai funcionar ou vai desligar por proteção, enfim, por conta de uma tensão que foi selecionada de forma errada, tá? Aqui logo abaixo a gente tem as suas respectivas correntes máximas, né? Para a máquina de 30, 13.8, para a máquina de 36, 15.81, né? Para a máquina de 48, quando 220 trifásica, 20.2, quando 380, 11.7 e assim respectivamente. Na ocasião, a gente também tem aqui a vazão de ar, né, destes equipamentos, o fluido refrigerante também desses equipamentos. Uma observação para a máquina de 30.000 que trabalha com base a condensadora 38K, que é a Cyclone, a gente usa como dispositivo de expansão apenas na máquina de 30.000 capilar. Nos demais, todos eles, o Accurator, né, que algumas pessoas conhecem como pistão, dispositivo de expansão, fiquem à vontade. No piso-teto, no teto inverter, a gente perde o capilar e o Accurator e passa a termos, que eu vou abordar um pouquinho mais adiante, a válvula de expansão eletrônica, tá? Seguindo aqui mais adiante, a gente tem o registro da máquina de 80.000, apenas na versão frio, né? Ela é compatível, essa máquina, esse modelo de evaporadora é compatível com esse modelo de condensadora, tá aqui essa capacidade de refrigeração, a sua potência elétrica consumida, né? Este é um produto que ele é comercializado tanto 220 trifásico quanto 380 trifásico. Está aqui as suas respectivas correntes máximas, a sua vazão do evaporador, o tipo de fluido refrigerante, por hora R410A e o dispositivo de expansão Accurator. Joia? Como característica das condensadoras, registrando um pouquinho do que eu já falei, a gente tem aqui, para as máquinas de 30.000 frio, essa máquina ela é 29, quando quente frio, usa como base a condensadora 38K, que nós já conhecemos, né? Já aí de algumas datas, também conhecida como condensadora Cyclone. Mais leve, compacta, sistema de descarga de ar vertical, né? Dissipa o calor de forma mais rápida, menos área de instalação, principalmente se comparado com os principais concorrentes do mercado. Para as máquinas com capacidades que vão de 36 até 70.000 BTUs, utilizam como base a condensadora 38C, fazendo referência a 38K, né? A gente tem aí, melhor aproveitamento de espaço externo, né? Sistema de descarga de ar também vertical, ideal para ambientes comerciais de médio e grande porte. Joia? Com relação à alimentação elétrica, naturalmente, todos já têm conhecimento que já fazem alguns anos que a Midea, que a fábrica, que a indústria adotou a alimentação pela unidade condensadora, né? Então é prudente a gente registrar que, independente do modelo, independente do tipo do produto, a alimentação sempre pela unidade condensadora. Então, por exemplo, quando aqui fala os diversos modelos, né? Exemplo, aqui a gente tem uma máquina de 30.000, apenas frio, onde a alimentação será monofásica, 220, né? Pela unidade condensadora, onde a gente tem linha neutro e aterramento, e no terminal 3 a gente tem aí a comunicação, no caso o retorno, né, on-off. Haja visto que a gente está falando aqui de uma máquina on-off. Para a máquina 36, não muito diferente da máquina de 30, né? Basicamente muito semelhante. Para as máquinas quente e frio, aqui entra a particularidade, né? Que a gente não tem apenas o pulso on-off do compressor, mas a gente também temos, através do terminal 1, a ligação da válvula reversora, que é a válvula de 4 vias, e através do terminal 2, o motor da condensadora, que é individual, ele é separado do compressor em função deste motor precisar ciclar no momento de ciclo reverso para desligar e fazer a reversão e descongelamento do condensador. Tá já? No caso, quando ele vira evaporador. Para a máquina de 36 quente e frio, muito semelhante da máquina de 30.000, também quente e frio. Joia? Avançando um pouquinho mais, aqui a gente tem a representação das máquinas de 48, 60 e 80.000 BTUs, onde a gente tem a alimentação trifásica, né, RST,
ou linha 1, linha 2, linha 3, na unidade condensadora, joia? Vai um neutro, vai um aterramento, vai uma linha para a unidade evaporadora quando a máquina é apenas frio e retorna apenas o, o fio, né? O terminal, o sinal, que é on-off para ligar e desligar a unidade condensadora. Quando a máquina ela é quente e frio, naturalmente voltam aí mais 2 fios que seriam relativos à válvula reversora, o motor ventilador da condensadora e o respectivo compressor. Já é? Bom, pessoal, passado essa parte de convencionais, a gente agora vai começar a abordar um tema que eu acho que é notório para todo mundo, né? A indústria ela vem investindo fortemente, seguindo uma tendência de mercado nos equipamentos do tipo inverter, e a partir desse momento a gente vai começar a abordar o nosso teto X-Power, que seria o inverter. Bom, tem um videozinho rápido, após a gente segue. Vamos lá. Joia. Vamos lá. Neste equipamento, né, a gente tem aí um dos mais eficientes do mercado, com design italiano, compacto e moderno, tá? Também no X-Power Inverter, a gente possui aí a maior eficiência, né, menor consumo de energia, que garante ao mesmo aí o selo Procel. Este produto, Cyclone, ela é compacta, né, face aos concorrentes do mercado, e até 35% mais leve, né, face aos concorrentes, o que facilita principalmente na instalação. Falando deste produto, a gente não pode deixar de abordar sobre suas características técnicas, né? Então, hoje, o teto inverter, ele é comercializado aí em 4 capacidades, 30, 36, 48 e 60 mil. As 4 capacidades, todas elas têm a função frio, tem a possibilidade de ser apenas frio e ciclo reverso, tá? Para as regiões mais quentes, sempre frio. Para as regiões mais frias, normalmente o pessoal sempre faz uso do ciclo reverso. Está aqui as suas características, os seus modelos, né? Onde a gente tem aqui o 42 como unidade evaporadora, né? ZQ a família, V de inverter, esse B aqui seria a revisão, 30 capacidade, C a marca Carrier, e 5 que ele é 220 monofásico ou bi, depende da região, e 60 Hz, tá já? 38, nós já sabemos que é a condensadora, e no mais tem uma série de informações que a gente precisa estar consultando o manual. Bom, 36 também a gente tem frio e ciclo reverso, 48 também, 60 também. Aqui a gente tem as suas respectivas capacidades de refrigeração em quilowatts, mas entre parênteses em BTU, não apenas de refrigeração, mas também de aquecimento. Logo abaixo a gente tem a potência elétrica de todas as suas capacidades, tanto de 30, 36, 48 e 60 mil BTUs. Temos aqui
qual é o índice de coeficiente energético, que, por incrível que pareça, nesse slide aqui, nessa apresentação, ainda está com COP, mas certamente vocês já irão receber com IDRS, porque a gente já fez essa atualização para vocês. Todos eles têm classificação A, mesmo após a classificação. Todos esses produtos, tá, pessoal? Inverters, eles são 220, monofásico 60 Hz. Pode também ser 220 bifásico para aquelas regiões que entre fase a gente tenha lá a tensão de 220 volts. Aqui a gente tem a corrente elétrica máxima para a máquina de 30, para a máquina de 36, 15 amperes, para a máquina de 48, 19 e para a máquina de 60, 22,5, né? A gente tem a vazão de ar nos evaporadores, o tipo de fluido refrigerante, que é comum a todos eles, e o dispositivo de expansão, como já abordei anteriormente, válvula de expansão eletrônica. Independente do produto ser teto ou ser cassete, o dispositivo de expansão para os equipamentos inverters já passaram a ser válvula de expansão eletrônica. E depois eu quero fazer um pequeno comentário sobre válvula de expansão eletrônica quando a gente chegar no tema solda de tubulação, que a gente está tendo uns galhozinhos de mercado em função de soldas e de carepas que estão gerando mau funcionamento de válvula de expansão. Mas vamos mandar, a gente vai falar depois. Agora, abordando sobre as características do cassete inverter, né? A gente também temos aí, ó, com 4 capacidades, que vai do 30 até os 60 mil. O detalhe do cassete, e aqui eu acredito que eu vou falar um pouquinho mais adiante, para a condensadora CCVA, ela é comercializada apenas com a função frio, não tem ciclo reverso, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui as suas capacidades de 30 até 50 e 6 mil BTUs, que comercialmente é comercializado com 60, tem aqui a sua respectiva potência elétrica, o seu coeficiente energético, a sua classificação energética, novamente registrando, ela é uma máquina, toda ela é 220, mono ou bi, depende da região, as suas respectivas correntes máximas, já isso aqui vai ajudar vocês, junto com a tabelinha de especificação técnica do produto, a fazer a seleção de cabo de alimentação do produto. A gente tem aqui a vazão de ar dos evaporadores, né? O fluido refrigerante e, por fim, o dispositivo de expansão, como já abordado, válvula de expansão eletrônica. Aqui, e aí esta é uma das informações que gostaria que todos amanhã, quando fizerem a avaliação hoje de forma correta, preenchimento do lado do DOIT lá no meio do nosso treinamento, guardassem essa informação, vocês irão receber esse material, guardem essa informação com todo carinho, né? A máquina, a unidade condensadora com modelo 38 CCVA, ela só se comunica com a unidade evaporadora KVCB. E aí, por que eu falo isso? Porque houve uma atualização ali em meados de 2021, onde a gente teve o lançamento da unidade condensadora CCVB. Meu mouse está aqui. E a unidade condensadora CCVB, ela só se comunica com a condensadora KVQB. Então, a diferença é que a CCVB, ela se comunica com a KVQ. E a CCVA, ela só se comunica com a unidade evaporadora KVCB. Então, olha a diferença, né? 38 CCVA com 40 KV.